Olá, Alexandre Silva por aqui, tudo bem com você? Quero dividir, compartilhar com você alguma coisa que Jesus tem me ensinado nessa semana ainda. Tenho meditado muito no texto de Mateus, capítulo 14, e essa semana, talvez há uns 2, 3 dias atrás, eu já compartilhei um vídeo no IGVT falando sobre consciência ferida. E ainda no capítulo 14 de Mateus, Jesus me ensinou algumas coisas sobre o controle emocional. E eu queria dividir aqui com você. Jesus, nesse texto, a partir do verso 13, ele recebe uma notícia sobre a morte de João Batista. E a gente precisa levar em consideração que João Batista era um contemporâneo de Jesus e eles cresceram juntos. Jesus tinha um lado afetivo bem significativo em relação à vida de João Batista. E a atitude de Jesus diante da notícia da morte do seu primo, do seu precursor, do seu amigo, me ensina muito sobre a nossa gestão emocional. Jesus, ele pega um barco e ele procura um lugar deserto para ele ficar e ter o tempo dele de reflexão. Mas as multidões, sabendo disso, acompanham Jesus em terra e Jesus, ao chegar do outro lado, ele dá de cara com a multidão. O texto diz que ele, movido de compaixão, cheio de compaixão, ele então cura os doentes, ele alimenta essa multidão, multiplicando os pães e os peixes. E isso me ensinou muito, porque diante de uma má notícia, Jesus ele tem um controle emocional que muitos de nós precisamos desenvolver. E todos nós recebemos más notícias, né? As notícias ruins chegam à nossa vida e é verdade que muitas vezes a gente não sabe como se comportar. Mas Jesus, nesse texto, eu acredito que ele nos dá aí um insight sobre a maneira que a gente pode desenvolver esse controle emocional. Primeiro que ele procura um lugar deserto, ele quer ter o momento dele a sós. Quando a gente recebe as más notícias, é importante que nessa gerência das nossas emoções a gente procure um momento de reflexão. E Jesus, procurando esse momento, procurando esse ambiente, ele é surpreendido por uma multidão e ao invés dele reivindicar esse direito do luto, ele é movido por compaixão. Eu creio que o controle emocional que nós precisamos desenvolver, ele passa também por essa compaixão em relação ao outro. Jesus, ele se torna o provedor na cura daquela multidão, ele se torna o provedor multiplicando os alimentos e ele também acaba sendo protagonista. Ele não se ele não é uma vítima naquele momento, ele deixa as emoções fragilizadas como homem de lado a princípio, porque ele se importou mais com a multidão que o acompanhava ali. E eu acredito que é uma mensagem que a gente precisa trabalhar um pouco mais. Eu sei que isso já tem sido trabalhado por muitas pessoas, muitos pregadores, muitos coachings, né, hoje em dia. E eu acredito que a Bíblia traz essa bagagem de verdade sobre as emoções. E Jesus, nesse texto, ele não deixa de viver o momento dele, o que eu chamaria talvez o momento do luto dele, que logo depois o texto fala no verso 23 que ele sobe o monte e tem o tempo dele a sós com Deus, passa a noite lá. Mas o que me chamou a atenção é o fato de, mesmo diante dessa má notícia, da morte do seu primo, do seu precursor, do seu amigo, Jesus, ele se preocupa, ele se compadece com o próximo. Isso fala muito sobre empatia. O controle emocional passa pelo filtro da empatia. Se nós quisermos crescer nas nossas virtudes emocionais, tendo controle emocional, eu acredito que a gente precisa deixar de ser vítima e se tornar protagonista, mesmo diante das dores. Foi exatamente o que Jesus fez. Ele talvez, humanamente falando, até tinha o direito de sofrer ou de talvez não atender aquela multidão. Mas porque Jesus ele tinha um controle emocional. Ele se disponibiliza para ser protagonista e ser o provedor daquele povo, não só de uma cura física, mas também da alimentação, sem deixar de logo após viver o momento de solitude, o momento de reflexão, o momento de oração. A minha intenção é partilhar com você um pouco daquilo que Jesus tem me ensinado nessa semana.
Esse período de fim de ano, muitas vezes a gente deixa as nossas emoções dominarem o nosso ser e a gente não desfruta, não celebra com as pessoas, né? Não serve as pessoas porque a gente quer reivindicar o direito de sofrer. E eu respeito o teu sofrimento, eu não sei exatamente qual é a situação ou a má notícia que você recebeu, mas ao menos eu quero encorajar você, pelo exemplo de Jesus, desenvolver um controle emocional. As pessoas elas não têm culpa pela nossa falta de controle emocional. As pessoas elas não são as culpadas por nós não conseguirmos gerir as nossas emoções. Então, eu gostaria de encorajar você com esse vídeo, com essa partilha aqui, a desenvolver o controle emocional. E no seu momento, quando você tiver a oportunidade, faça como Jesus, suba ao monte, vá para o seu secreto, reflita, chore, ore na presença do Senhor, mas não deixe o vitimismo tomar conta de você, não deixe as más notícias, né, as notícias tristes, ruins nesse final de ano sucumbir ou roubar a sua alegria de celebrar com as pessoas que estão do seu lado durante todo esse ano. Tá bom? Deus abençoe muito você e se faz sentido essa mensagem para você, se beneficia a sua vida, se edifica você, eu quero te encorajar a compartilhar com alguém que vem à sua mente. Se você acredita que tem alguém que possa ser abençoado com esse vídeo, com essa partilha aqui, faça isso. Vamos compartilhar encorajamento e Deus abençoe muito você. Até mais.